responder objetivamente o que você perguntou, porque eu fugi um pouco da Tranquilo. resposta, foi o seguinte, esse boom, vamos dizer assim, com o torcedor foi na cobertura do Bahia. Que era alheio a esses problemas que a gente tinha, né? De direção de rádio, dessas coisas. Porque A galera não tá ligada nisso. nem sabia. Então, assim, eu comecei uma linha em que, mais uma vez, as fontes me ajudaram muito. Eu sempre fiz boas amizades, desde o roupeiro até o presidente do clube. E, nesse momento, Maracajá me ajudou demais. Porque Maracajá me dava todas as notícias. Famoso. Essa relação é famosa. Todas as notícias ele me dava. Ele passava. E ele tinha isso, ele gostava de alguém, já era, né? E ele dizia assim, olha, vamos contratar fulano. Já passou para Márcio Martins? Era assim. Se não passar, era desse jeito. Então, assim, fora outras... Dito contou uma aqui da Zorra, Tem né? várias. Foi um lateral, era Japinha. Japinha. Dito contou aqui, disse, rapaz, eu tive até um problema lá na época com o Márcio, ele falou muito bem, hoje eu vou ser tudo, mas não, eu tive um problema lá atrás com o Márcio, que eu ia dar a notícia de um lateral que chegou, e aí Maracajá disse, não, segure a onda aí, e tal, e aí, no meio tempo que eu dei um tempo, ele passou pra Márcio, mas foi lá e deu na frente dele. E é verdade mesmo isso? Verdade, verdadeira. E tiveram vários casos, tem um caso, por exemplo, que... e aí a gente, essa relação, porque não tinha internet, não tinha notícia de site, o site veio depois. Sim, muito depois. Era o rádio ou a TV, e a TV não estava lá com o mesmo momento do rádio, eu tinha uma linha aberta lá no Fazendão, então toda notícia passava pela gente, ou então eu gravava lá, e não tinha esse negócio de coletiva. Eu pegava o Evaristo Macedo, fazia 10 perguntas, aí Dito voltava e fazia mais 10, ele respondia 50, 60 perguntas. E Evaristo não era fácil, né, irmão? Pois é, então assim, essa relação íntima que a gente tinha mesmo, de estar no mesmo hotel, de estar com o jogador, de estar ali no Fazendão todo dia, quem tinha informação era mais ouvido, apesar da gente ter uma audiência boa, todos nós. Sim. Eu, Dito, Silva Rocha na época. É porque só tinham vocês, né, velho? Isso, então assim, as outras que chegavam, pra assumir o lugar da gente, dava trabalho, porque às vezes eu tava em casa, o telefone 5h30 da manhã, tocava. Alguém do Bahia dizia assim, olha, sua resenha é 7 horas, que eu tinha uma resenha na Cultura 7 horas, não deixe de abordar isso, porque vai chegar jogador assim. Eu já saía com tudo pronto. Então assim, eu tinha informante desde o roupeiro até o presidente do clube. Mas sempre porque eu construí boas relações no ambiente que eu trabalhava. E essa relação com o Maracajá especificamente, como é que você construiu ela? No dia a dia, vamos dizer. Como é que você ganhou a confiança dele? Maracajá, eu ainda peguei ele, presidente, quando eu estava na Rádio Sociedade, mas não cobriu o Bahia. E ele foi dar uma entrevista uma vez na TV Itapuã, e eu balancei a cabeça por um lance lá, mas eu estava falando de outra coisa. Ele aí falou assim, aí, até Márcio Martins, que é repórter ali, tá dizendo que o lance não foi pênalti, uma coisa nesse sentido. Aí eu falei, não, o senhor tá... De karma, fora do ar. O senhor tá enganado, eu não me referi a esse lance, não. E fui para... Ele aí ligou para Silva Rocha no dia de manhã e falou assim, eu falei o nome dele, uma deferência a ele, e ele me desmentiu na frente de Varela e de Chico Queiroz, não sei de quem tal. Então a gente teve uma relação muito boa nesse momento. Mas no dia a dia, Maracajá, ele gostava muito de quem tinha audiência, quem sabia falar e quem não deixasse, por exemplo, brecha no noticiário, sabe? Qual é a brecha? É você dar uma notícia que não fosse verdadeira e que prejudicasse o Bahia. Não era nem por causa dele, porque ele, às vezes ele já não era mais presidente, era Petrônio, ou Perné, ou os Guimarães, mas ele sempre estava por trás ali, mandando. Ele mandava mesmo. Então, às vezes, você não sabia da informação, e tinha repórter que fazia isso, para não passar batido que o apresentador perguntava, ele dava uma notícia vaga. Ele não gostava disso, e eu não tinha essa informação, dizendo, não tenho, mas vou apurar. Então, ele gostava muito da forma que eu fazia o noticiário, independente da audiência que a gente tinha, né, da Rádio Cidade. Então, ele preservava muito isso, e eu fiquei amigo de Maracajá, sabe? Eu nunca fui na casa de Maracajá, nem ele na minha, mas ele foi padrinho do meu casamento, por exemplo. Entendeu? Então, assim, ele construiu essa relação mais até profissional do que na amizade, mas a gente também tinha uma relação, assim, de confiança, de dar notícia e saber que, por exemplo, olha, se você der essa notícia hoje, vai atrapalhar, porque esse cara não vem. Mas fica atento, porque na hora que fechar, porque não tinha celular para informar, mandar um zap, não tinha isso. Sim. Porque aí eu vou ligar, você tem que atender lá, porque na hora H vai estar o jogador. E eu ligava para ele, não dá, não. Então, assim, isso foi construindo uma relação de confiança naquela época entre todos nós da imprensa. Mas eu tinha informação de jogadores,
Sabe? Quando eu briguei com o Arthurzinho, por exemplo, tive uma briga feia com o Arthurzinho. Arthurzinho técnico. Técnico. Então, hoje eu falei com o Arthurzinho um dia desse, ele, pô, o único cara que eu ainda tinha uma pendência pra falar era você, eu tô falando de você agora. Foi até Dito que falou comigo, que Dito era muito amigo dele. Mas aí os jogadores ficaram do meu lado, sabe? Nonato, Preto Casagrande, que tá aí hoje, Robigol, esses caras, uma briga de vocês lá. O cara é o nosso amigo, é repórter, então eu vou dar entrevista nele. Ele não queria que os caras me dessem entrevista. Mas era nesse nível, sabe? Então, assim, a cobertura era muito ácida às vezes, e eu sempre fui crítico, né? A mídia, sabendo dos seus colegas, a galera não pirava, não ficava com inveja e tal, e querendo boicotar alguma coisa assim? Ficava, mas não tinha jeito, né? Que a fonte era uma só, né? A fonte tinha que vir por cá. A fonte, tinha que vir por cá. Então, assim, não tinha muito isso. E a gente compartilhava notícias, sabe? O Silvio Rocha era muito bem informado, o Dito era muito bem informado. Então, assim, não era só eu que dava notícia, não. Eles davam muita notícia, eles tinham muita informação. Mesmo tendo Maracajá lá em cima? Também, mas eles também perguntaram, presidente, vem cá, ó. Eu sei que você vai dar mais partidas, mas peraí. Mas era a relação entre nós e tal. Sim. Mas eles tinham muita informação. A briga, entre aspas, era uma concorrência pesada para poder dar informação, porque não existia, repito. Hoje você tem informação de torcedor, através do Instagram, da rede social. Sim, no dia que um jogador chegou aí, eu vi através do Twitter de um torcedor que ele estava no aeroporto e filmou o jogador chegando. Então, assim, naquela época não tinha isso, eu sabia a hora que era chegar. Se fosse no horário da resenha, mandava um repórter lá, ninguém sabia, o repórter estava lá. Mas era uma coisa muito sigilosa, né? Aquela contratação, você não tinha muita abertura para isso. Se você olhar hoje, o mercado de notícias internacional é muito mais de especulação do que de notícia de treino, e que alguém lesionou, a escalação do jogo. Pô, não, tem os internacionais, aquele Fabrício Romano, é um cara que vive hoje de especulação. O cara sabe na Europa inteira quem tá querendo quem tá... Porra, virou um negócio. Então, assim, e você naquela época, você tinha muita dificuldade em concorrer. Porque você, repito, você não tinha todas essas opções. Então você concorria, às vezes, com você mesmo. Porque eu estava no mesmo horário, as resenhas eram no mesmo horário. Meio-dia, 18 horas, 20 horas. TV, os programas eram todos meio-dia. Então, assim, quando eu fui para a TV me contratou mais pela polêmica que eu já criava, né? Eu criei um estilo diferente. Eu não fazia aquele noticiário de treino. Olha, o Bahia treinou hoje em 2 turnos e tal. Eu achava que aquilo não era notícia. Eu achava que aquilo era uma informação que o torcedor não precisava saber. Treinou em 2 turnos? Tá. Vai mudar o quê? Não muda nada, sabe? O jogador que se lesionou e tal, então eu sempre ia. E eu tinha sempre um fato diferente para poder abordar. Eu não queria a mesma entrevista que todo mundo estava dando. Se eu ver assim, Lima Sergipano é subindo. Se Lima Sergipano tivesse alguma coisa polêmica para falar, eu encostava e falava também. Mas se não tivesse, buscava outro que ninguém for buscar, esperava o treino acabar para poder fazer uma matéria diferente. Eu sempre quis enveredar por esse lado da comunicação e não fazer o trivial que todo mundo fazia. Salve potência, esse corte tá show, né? Então venha logo aqui aí, sem pena, se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, tamo junto!